Bom, boa noite, gente. A gente está um pouquinho atrasado, então, assim, se eu fosse apresentar todo o currículo de Alterives, a gente ia para meia-noite. Então, ele é autor de vários livros, inúmeros artigos, é professor da SPID, nosso colega, e membro da SPID também. Se Alterives quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Tá, mas eu acho, tá bom. Boa noite, tá? Eu sempre participo das jornadas da SPID, apostando em uma das características dessa instituição, tá? Que aposta, vamos dizer assim, num pluralismo em psicanálise. E durante um certo tempo eu era vetado por não ser nem psicólogo nem médico. E alguém aqui, creio eu que foi a Ângela Coutinho, quebrou uma cláusula, tá? Para permitir que pessoas não alinhadas à psicologia e à medicina pudessem participar da formação da SPID, de onde eu venho através de um trajeto já muito longo. Tive amigos aqui que favoreceram o meu ingresso, um deles já falecido, Eduardo Rosenthal, Ângela Coutinho estava aqui também, tá? E eu trouxe como um estrangeiro, já familiar também, tá? Uma pequena contribuição para a gente poder pensar uma clínica interdisciplinar, porque eu já era afetado por filosofia, mas trabalhava a filosofia na perspectiva do inconsciente. E, curiosamente, eu pude perceber, ao trabalhar a filosofia na perspectiva do inconsciente, que, embora Freud detenha a patente de ter pensado um sistema psíquico e ter chamado esse sistema psíquico de inconsciente, o inconsciente não nasce com Freud, nasce com Leibniz. E não nasce para designar representações recalcadas ou as micropercepções que estão na nossa mente. E quando Leibniz coloca em cena a questão do inconsciente no interior da mônada, ele ainda faz de uma maneira romântica a introdução de um mundo em cada sujeito. A ideia de inconsciente que Leibniz propõe lá no século XVI, né, Leibniz no século XVII, ela viaja e vai reaparecer num contexto romântico e logo em seguida reaparece na psicanálise freudiana, a partir do momento em que Freud declara que o ego consciente não é senhor da sua própria morada. É possível levantar suspeitas sobre a realidade do inconsciente, principalmente quando Freud inicia a psicanálise, mas é necessário, antes de suspeitar do inconsciente, definir o que vem a ser a consciência. E hoje a gente não define e pensa que tudo é consciência. A consciência é a faculdade que o ser humano tem, com a qual ele se relaciona com o mundo externo e representa a exterioridade. Isso é a consciência. É a faculdade que cuida dos interesses práticos do ser humano, a faculdade com a qual eu estou conversando com vocês. E se é a faculdade com a qual eu estou conversando com vocês, é quase certo que a consciência é responsável pela definição daquilo que a gente chama de realidade. Também isso não é uma descoberta do Freud, isso já está na filosofia. A realidade descrita pela consciência é uma realidade representada conscientemente. Essa realidade descrita pela consciência é a realidade do dia a dia. Afinal de contas, é através da consciência que a gente entra em contato uns com os outros. Tudo bem, né? Quando Freud descobriu o inconsciente, e é necessário retornar a esse primeiro momento do Freud, ele o faz por intermédio de uma ideia, tá? Que causava estranhamento na sociedade. Qual ideia? Haviam determinadas formações que constavam na consciência e que as pessoas achavam que era desprovida de sentido, não tinha sentido algum. Vamos começar pelo sintoma, né?
Não tinha sentido algum, não tem sentido, o sintoma não tem sentido, não se explica porque não tem nenhuma lesão no corpo. Como é que você vai explicar o sintoma? E o Freud disse que tinha sentido, sim. Uma paralisia histérica tem um sentido, entretanto, era necessário que o sentido fosse investigado e descoberto, ali onde, na descoberta, utilizando no primeiro momento a hipnose, ele descobre a primeira formação do inconsciente. A partir do momento em que ele descobre a primeira formação do inconsciente, qual ela é, o sintoma, ele passa a investigar outras formações do inconsciente e, na investigação dessas outras formações do inconsciente, ele consolida a hipótese dele em 1900, num trabalho intitulado A Interpretação dos Sonhos. Nesse trabalho intitulado A Interpretação dos Sonhos, ele vai dizer que sonho é realização de desejo, os sonhos possuem sentido, e os sonhos, os mais primitivos, são realizações de desejo inconsciente. Bom, tudo marchava bem até então, né? Ele pega a trilogia lá, os xistes, pega a psicopatologia da vida cotidiana, para poder descrever, a partir dessas formações, aquilo que ele passa a estabelecer na primeira tópica como sendo o sistema inconsciente. Só que em psicanálise a coisa não é linear, que a partir de 1920 entra em cena dois conceitos: o conceito de pulsão de morte e o de compulsão à repetição. Ali onde a metapsicologia do Freud vai sofrer uma virada e a palavra inconsciente vai se tornar mais complexa. Não se trata mais de pensar o inconsciente a partir de representações que foram recalcadas, mas de pensar o inconsciente dentro da dimensão mais complexa, onde talvez a gente possa até chamar de inconsciente certas, olha só, formações psíquicas ocasionadas por intermédio de acontecimentos oriundos de encontros. Isso é interessante. É onde ele introduz a noção de compulsão à repetição, já não pensa mais o sonho como realização de desejo inconsciente, mas pensa o sonho como uma tentativa de você operar através da mente ligações que lhe dê condições de representar, mas ainda ali ele descobre uma outra coisa. Há algo da ordem de um resto que o aparelho psíquico jamais vai conseguir ligar. Virada boa, genial. Eu jamais vai conseguir ligar. Quer dizer, se tem algo da ordem de um resto que o aparelho psíquico jamais vai conseguir ligar, eu quero crer que esse resto foi roubado por Lacan, ele chamou isso de real, mas vamos pensar que talvez isso já estivesse em Freud, esboçado ali, no momento em que o Freud começa a falar desse resto, começa a falar dessas quantidades intensivas que o aparelho psíquico não liga, o inconsciente vai ganhando um outro estatuto. E é um estatuto, creio eu, mais trágico, porque ele não está mais restrito a representações, coisas, a representações inconscientes que foram recalcadas como ele partia da suposição inicial. O fato é que, a partir de 1920, a psicanálise freudiana vai ganhar uma outra direção. Nessa outra direção em que ela segue, ele passa a admitir a introdução na mente, olha só, de acontecimentos traumáticos, segundo Primeira Guerra Mundial, né, 1920. Ele está tratando da neurose traumática de pessoas que retornaram na guerra e que sonhavam com aqueles acidentes na guerra, numa tentativa de representar aquilo. E no momento em que ele começa a pensar dentro dessa perspectiva, me parece plausível dizer que a noção de inconsciente ganhou uma nova inflexão. Não se trata mais de reduzir o inconsciente a representações recalcadas na infância, mas de pensar o inconsciente em situações extremadas, situações limites, onde determinados acontecimentos se deram, mas eles não puderam ser elaborados naquela situação. Isso é bem interessante, né?
Um pouco mais além, quando o próprio Freud passa a se interessar pelo social e introduz o social na dimensão da clínica, se eu não me engano, isso vocês podem registrar com muita precisão num texto intitulado Mal-Estar na Civilização, tá? Quando ele começa a trabalhar o mal-estar na civilização, ele se interessa por fazer a seguinte investigação: quais são as fontes do sofrimento humano? Uma delas é a relação com o corpo, que envelhece, a outra fonte é a relação com a natureza, e, infelizmente, a terceira fonte é a relação com outro ser humano. A relação com outro ser humano, que é onde o Freud vai se apegar mais, né? Porque é essa relação de alteridade que faz com que o outro invada a sua vida, e é essa relação de autoridade que vai fazer com que a invasão desse outro na sua vida possa causar perturbações em você. O texto não é um texto otimista, muito pelo contrário, é um texto trágico. O texto em questão se chama O Mal-Estar na Civilização, onde Freud assinala ali que a civilização é uma das fontes do sofrimento humano. Assinala. E assinala que a civilização é uma das fontes do sofrimento humano, utilizando duas argumentações. A civilização na qual ele constrói o texto não suporta a liberação dos impulsos sexuais e não tolera em momento nenhum que essa pulsão de morte possa se realizar numa dimensão exterior. Com relação à pulsão de morte, Freud chega a falar de uma inibição da pulsão de morte na fonte. E ao falar da inibição da pulsão de morte na fonte, ele vai dizer: a pulsão de morte inibida na fonte não desaparece, ela muda de direção. E ao mudar de direção, ela pega a direção do supereu, e ao pegar a direção do supereu, passa a produzir, tá, sofrimento psíquico. Tudo bem, né? Passa a produzir sofrimento psíquico. Segundo Freud, esse sofrimento psíquico é causado, olha só, por um processo civilizatório, é a tese dele, é a tese a partir da qual ele começa a falar de um mal-estar na civilização e, de uma maneira extremamente curiosa, ele começa a se posicionar diante da cultura, porque civilização e cultura para Freud são uma coisa só, e começa a pensar a influência, talvez nefasta, que o campo social possa produzir na subjetividade. Isso é uma virada radical. Porque é a partir dessa descoberta que agora não é mais possível fazer uma análise individual sem incluir o social, é a partir dessa descoberta que eu tenho que fazer uma análise do seu superior cultural. É, quem vai conversar comigo, que é o seu pai, é o seu supereu, e de onde você fala. Vamos tentar pensar assim: qual é a tua posição na vida, qual é a tua posição de interesse e onde está o seu desejo. No momento em que a gente introduz a cultura na subjetividade, ao admitir a existência de um superior cultural, a psicanálise não pode mais virar as costas para a política. Eu acho isso muito bom. Não é mais possível virar as costas para a política, não é mais possível ignorar que haja em você um xerife punindo seu desejo. Ou haja em mim, né? Acho que é mais comigo esse problema. Não é mais possível ignorar que possa existir em mim um pequeno coronel. Agora sou eu. E que esse pequeno coronel, ao invés de me dar autonomia, me impõe obrigações e me torna paradoxalmente escravo de mim mesmo, ali onde conscientemente eu acho que eu estou agindo por iniciativa própria. Olha que coisa interessante. Tudo isso que eu estou trabalhando com vocês é o que eu estou chamando de inconsciente. Porque conscientemente, quando o sujeito neoliberal acha que ele está agindo por iniciativa própria, ele o faz por não entender que talvez ele esteja servindo algum dispositivo cultural. Tem muita gente que adora ser o chefe de instituição e acaba virando o camelo da própria instituição do qual ele é chefe.
tá? Tem muita gente que acha que a fonte da autoridade está na consciência, mas inconscientemente ele se comporta como um escravo, como um ser servil de um dispositivo institucional. É pensando nessa possibilidade aberta por Freud que eu fui consultar as filosofias que foram afetadas por Freud e que propuseram, a partir de um determinado momento, a hipótese de que o eu consciente, além de não ser senhor da sua própria morada, talvez seja um serviçal de dispositivos sociais. Foi aí que me veio, mas ela não está aqui, me veio Michel Foucault, né? Foi aí que o Michel Foucault surgiu com a possibilidade da gente poder pensar com seriedade uma ética, quando ele me fez entender que um sujeito dentro de um dispositivo, ele está coagido às regras do dispositivo, mas toma para si a responsabilidade de servir o dispositivo como se ele estivesse agindo por iniciativa própria. Basta lembrar que esse sujeito é o sujeito neoliberal, né? Um tipo IUP, que vem falando em nome de todos, quer ser o representante de todos e acaba se colocando como representante da lei. Basta lembrar que esse sujeito é um tipo de sujeito sujeitado, mas que conscientemente ele não se sente assim. Quando o Michel Foucault abriu essa porta para que eu pudesse trabalhar com Michel Foucault um problema que talvez seja o nosso, tá? O que que o Foucault propôs? E por que que Foucault... chegou minha aliada aqui, Foucaultiana. Chegou. Demorou, mas chegou. O que que Foucault propôs? Foucault propôs que nós reconsiderássemos o sujeito a partir de uma dupla dimensão, que nós pensássemos o sujeito a partir de uma formação discursiva e que nós pensássemos o sujeito na formação discursiva entendendo o discurso, tá, como um meio de articulação de determinadas estratégias de poder com um determinado saber. Quando ele propôs esse entendimento do sujeito, de alguma maneira ele estava dizendo que sujeito autônomo não existia. Quando ele propôs o entendimento do sujeito dentro dessa perspectiva, ele estava fugindo da concepção filosófica centrada no sujeito cartesiano, para formular uma outra pergunta que eu acho genial: como nós nos tornamos sujeitos? A partir de que prática eu me torno sujeito dessa conferência? E até que ponto, enquanto sujeito dessa conferência, eu não estou sujeitado a um determinado saber que eu preciso utilizar para vocês me respeitarem? Se eu não utilizasse nenhum, ia todo mundo embora. Até que ponto, ao sustentar um determinado discurso, eu devo dizer que aquele discurso parta de uma iniciativa minha? Porque muitas vezes eu posso sustentar um discurso ancorado num outro a quem eu respeito. E entrar num dispositivo falando bonito, mas sem sequer, ao falar bonito, saber se aquilo é o que de fato eu quero. A ideia que fez Foucault questionar a noção de sujeito autônomo revoltou muita gente. Até que ponto nós somos sujeitos autônomos da nossa sexualidade? E até que ponto a gente não adota uma sexualidade por uma obrigação moral? Botar essas questões. Bota, tem que botar. Nós somos analistas. Você não bota essa questão, você vai fuder por obrigação. E, e isso só vai dar merda. O índice de brochada que existe no contemporâneo é assim, ó. É assim, até que ponto é necessário você entrar numa relação consigo para erradicar toda a moral sexual que foi depositada na sua consciência? Por incrível que pareça, o Michel Foucault estava questionando a ideia do sujeito autônomo naquele momento. Ele estava questionando a ideia de sujeito autônomo, tanto no momento da arqueologia, não é? Quanto no primeiro volume da história da sexualidade. Eu vou chegar lá, calma, eu vou chegar lá, que é onde a gente tem que chegar, que é onde o Michel Foucault se tornou clínico. Eu vou chegar lá.
Na História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber, ele mostra como as ciências sexuais produzem sujeitos a partir do discurso e como essas práticas discursivas se dão por intermédio de uma estratégia, tá? Que ele chama genericamente de confissão. Interessante. E a psicanálise incluída aí também. Genericamente de confissão, o livro se chama A Vontade de Saber, tá? A vontade de saber é uma vontade de saber que circula entre quem se confessa e quem escuta. Dito de outra forma, é a vontade de saber do analista e um analisando que precisa de um analista para que esse analista diga a ele qual é o sentido daquilo que ele confessa. Nesse jogo de perguntas e respostas, o Foucault consolida esse dispositivo e chama esse dispositivo de confissão. Marca isso aqui, que isso é importante. Só que aí ele ficou com uma pergunta. Eu acho que é a nossa pergunta. Tem alguns que resistem. É a nossa pergunta, viu? Tem alguns que resistem, e essa pergunta consta no meio da vontade de saber, e ele começa a se perguntar de onde vem a resistência. Olha o inconsciente aí falando, Ari. De onde vem a resistência que faz com que um sujeito, ao dizer tudo para o outro, ainda não diga o que tem importância? Ou simplesmente o sujeito que diz assim, prefiro não. De onde vem a capacidade que um sujeito possa ter de resistir? De onde vem a capacidade de alguém que, ao invés de reagir, resista? E se, ao invés de reagir, ele resiste, isso deve significar para Foucault o quê? Ali onde ele resiste, deve haver uma prática distinta a um só tempo do saber e do poder. Ali onde ele resiste, deve haver alguma coisa distinta dos saberes e das estratégias de poder, onde ele brilhantemente estabeleceu uma diferença entre reagir e resistir. Isso interessa a psicanálise, né? Ali onde você resiste, tem coisa a ser trabalhada. Claro, óbvio. Angela fez um trabalho exegético para pensar em inúmeros sentidos da palavra resistência, incluindo um que é Foucaultiano. A gente não elimina a resistência, a gente trabalha a resistência. A resistência é clínica, é no trabalho da resistência que a gente torna viável a possibilidade do sujeito entrar numa relação consigo. É no trabalho da resistência que a gente descobre essa terceira dimensão, que é a dimensão do desejo, que não vai estar completamente submetida à dimensão do saber e do poder. É no trabalho da resistência que a gente encontra essa terceira dimensão, que é a dimensão do desejo. Ainda aí, Foucault é original. Ele começa a opor resistir a reagir e começa a definir a resistência como invenção. Isso é original. Até então, a resistência podia trazer uma conotação de obstáculo, né? Podia trazer um sentido negativo de obstáculo. Está resistindo ao tratamento. Não, eu estou resistindo ao poder. E se eu estou resistindo ao poder, porque eu não aceito a maneira como o outro me descreve completamente. E se eu estou resistindo ao poder, é porque no ato de resistir, eu estou construindo para mim, olha só, alguma coisa que seja da ordem da indeterminação, de um não sabido, mas que eu tenho que me apropriar por intermédio de um trabalho exaustivo e longo. Na discussão que eu tive com a Ângela, discussão não, uma interlocução, que eu conheci a Ângela aí, afetada por Foucault, tá? Eu te conheci aí, afetada por Foucault, atravessada por essa questão da resistência, vinculada à possibilidade dela ser incorporada dentro de um tratamento.
principalmente quando a gente começa a perceber que o trabalho da resistência é o que vai facilitar a sua relação com o desejo. É o que vai facilitar a sua relação com o desejo. A relação que você vai estabelecer com o seu desejo, isso é uma análise, não se faz numa semana ou duas. É uma relação que você vai estabelecer com o seu desejo, mas é uma relação que você vai estabelecer com o seu desejo não de autoconhecimento, que isso também seria bobo. Agora eu sei onde está o meu desejo. É uma relação que você vai estabelecer com o seu desejo, mas uma relação demorada, porque nessa relação demorada o que está em questão não é o conhecimento de si, nem o culto a si, mas toda uma desconstrução de um sujeito sujeitado para que uma ética possa ter sentido e pertinência na nossa existência. Esse trabalho é demorado. Foucault viajou no tempo, né? Ele foi trabalhar isso no uso dos prazeres, e ele tinha duas questões na mente: pensar o uso dos prazeres, os afrodísias entre os gregos, ali onde o desejo ainda não está alocado no interior da mente, porque ele aparece por intermédio de ato, os atos de Afrodite, e fazer toda uma genealogia para tentar entender quando foi que o desejo deixou de ser ato para virar, olha só, representação psíquica. E sabe o que é que ele descobriu? Nas Confissões da Carne, na Idade Média. Genial, maravilhoso. Agora virou masturbação mental. E você vai confessar com seu padre que você está culpado. Maravilhoso, maravilhoso. O que foi que aconteceu? Sonhei que eu estava comendo, e aí não comi, não, que eu acordei no meio do sonho. Não comi, não, que eu acordei no meio do sonho. Agora, você vai fazer uma penitência, uma exolomogese, é o nome dessa. Uma exolomogese, vai botar esse demônio para fora da tua consciência. O demônio é o desejo. O demônio vai botar esse desejo para fora. O demônio é o desejo, bota para fora da consciência. Os rituais de confissão começaram, né? Por volta do século IV. Esse livro vale a pena ser lido, que é um livro de ética, ali onde ele mostra como a ética se converteu numa moral e como o desejo, enquanto ato, tá? Foi preterido em proveito de um desejo que passou a constar através de uma confissão. Foucault tirou daí uma ideia genial. Essa é a longa história da ascese do desejo e da retirada do desejo do seu campo experimental para que o desejo pudesse ser revelado por intermédio de confissões. Detalhe: o que é revelado do desejo aparece como segredo sujo. Tá, né? Na Idade Média, Hudson, essa era a promessa dada, era que você pudesse se tornar um homem santo, um santo homem. É isso. Pudesse se tornar um santo homem, só que você foi parar no divã de Freud. A verdade é isso. Ao invés de você se tornar um santo homem, né, foi parar no divã e a mulher entra em cena pela primeira vez na condição dela ser virgem. Ai, que coisa macabra. A condição dela ser virgem. E caso ela não consiga ser virgem, ela não tenha esse caráter de se dedicar à virgindade, que ela seja casada. Fora daí, ela não tem valor nenhum. Fora daí, ele não tem valor. Esse trabalho existe em português. Se vocês se interessarem, eu acho que vale a pena ler. É um trabalho que foi publicado em 2018 e o título do trabalho é As Confissões da Carne. Trabalho que vale a pena a gente ler, porque é um trabalho onde o Foucault está pensando, tá, um longo processo de subjetivação. Um longo, não é um processo de subjetivação que surgiu há 130 anos. Um processo de subjetivação que foi forjado na Idade Média. Nesse longo processo de subjetivação, as práticas libidinais migraram para o interior da mente e passaram a constar na palavra como segredos sujos. Tudo bem? Não, não está nada bem. Eu sei que não está nada bem, óbvio que não tem nada bem, nada.
nada de jeito algum. As mulheres que queriam ser virgens viraram histéricas. Foi um gasto terrível, porque tinha que vazar por algum lugar e foi parar no corpo. Ah, né? Ela fez vocação de virgindade, vazou para o corpo. E não está nada bem. O que me fez admirar esse trabalho demorado do Michel Foucault foi a proposta genealógica dele, e nesse trabalho magistral que ele fez constar no último momento da obra dele, ele foi fazer uma genealogia da história do deserto. Que lindo! Maravilhoso. Maravilhoso. É tão longínquo que a gente esqueceu que um dia o desejo estava fora e passou a viver o desejo cá dentro. É tão longínquo que a gente esqueceu que o desejo antes existia em ato e agora ele virou representação mental. É tão longínquo que a gente esqueceu num tempo onde desejo era ato de Afrodite, tá? E passou a ser alguma coisa que constasse por intermédio de um ritual demorado de confissão. Eu creio que Michel Foucault seja um autor que mereça de vocês uma leitura demorada, porque ele voltou à Idade Média para explicar a gênese da confissão. Voltou lá para explicar a gênese da confissão. Esse livro ficou inacabado, né? Ele não queria publicar porque ele não tinha ainda resolvido o livro. A família publicou depois, vários anos depois da morte dele. Pois bem, lendo esse livro, As Confissões da Carne, o que eu estou trazendo para vocês aqui não é nem a conclusão do Foucault, mas a resistência que ele descobriu. O que eu estou trazendo para a gente pensar a psicanálise dentro da perspectiva que seja ampla e plural, que é a perspectiva da SPID, não é nem a resolução do que o Foucault concluiu a partir de um trabalho que ficou interrompido, mas a possibilidade da gente introduzir em análise a relação consigo como uma relação problemática. E que ela seja uma relação onde a primeira coisa que tenha que decair sejam as suas certezas conscientes. Uma relação consigo como um verdadeiro trabalho de si, onde nesse trabalho de si é fundamental que você erradique do seu eu suas certezas, porque talvez o seu eu, além de não ser senhor da sua própria morada, seja um sujeitado do campo social. A gente fala de Foucault, ele escreve de uma maneira genial, né? Aí, como ele escreve com muita facilidade, a gente pensa que o cuidado de si a gente faz em 4 semanas. Não, 4 semanas é pouco, porque tem uma espécie de burro aqui na minha cabeça, né, que é o burro da sociedade que eu assumi para poder ser reconhecido por outros burros. Isso. Para assumir para poder ser reconhecido por outros burros. Aí eu me fiz de burro mor, um burro chique. Um burro chique que diz IA. Para tudo que vocês perguntarem, eu respondo. IA, IA, IA. Se lembram disso, né? No final a gente volta. Não vou falar disso agora, não. No final a gente volta. E o Michel Foucault vai dizer: um trabalho de si só começa quando você desconstrói as suas certezas. Isso é demorado, porque desconstruir as suas certezas em análise não é nada fácil. Um trabalho consigo só começa quando as certezas do seu ego são desfeitas. Um trabalho de si só começa quando o supereu da cultura for detonado. Percebem que não é nada simples isso? Nada simples. É um trabalho lento, tá? De si por si, onde nesse trabalho lento talvez o seu eu narcísico seja um obstáculo. Percebe que não é nada fácil lidar com o amor de si, tá? Principalmente porque o amor de si funciona como uma espécie de defesa para você, e que essa desconstrução de si só pode ser
trabalhada seriamente, se ela for desconstruída por intermédio de um discurso que me dê o sentido, olha só, de um outro discurso que possa me tornar mais edificante na existência. Esse trabalho eu chamo de ética, tá? Defendo ele como sendo ética. Para mim, ética é isso. É trabalho de si e não reconhecimento de si próprio. E é sutil essa diferença, mas ela tem que existir. Trabalhar a si próprio não é se reconhecer a partir da imagem que você tem de si, mas talvez até destruir essa imagem. Trabalhar a si próprio é entrar num relacionamento consigo, mas num relacionamento consigo que não seja apenas um relacionamento de autorreconhecimento, mas um relacionamento de problematização de si. Trabalhar a si próprio é problematizar a si para tentar, por intermédio dessa problematização, erradicar os elementos que em você lhe tornam sujeito sujeitado ao saber e ao poder. Trabalho demorado, ele começa num livro intitulado O Uso dos Prazeres. Depois ele escreve mais 2 outros livros, o terceiro ficou inacabado, o segundo livro é O Cuidado de Si. O último livro, que deveria ser publicado ainda em vida, ele não conseguiu revisar, saiu depois da morte dele com o título As Confissões da Carne. Tá? E numa série de entrevistas que a gente leu aqui, do Ditos e Escritos, quando ele faz essa longa história da ética, perguntaram a ele se o Ocidente esqueceu o cuidado de si. E ele disse: não estou falando de esquecimento, eu estou falando de uma ética que talvez não seja mais praticada. E não é mais praticada a partir de um determinado momento em que o sujeito narcisicamente acha que ele esteja pronto e que ele não precisa trabalhar absolutamente nada nele. Estão me entendendo, né? A tese que o Michel Foucault poderia desenvolver se ele não falecesse em 1984 me permite dizer que a ambição dele era retornar à contemporaneidade. Ele estava avançando, ele volta à Grécia para avançar, e me parece que a questão que ele deixou no ar para que a gente aqui na Speed talvez possa levar adiante é o que seria problematizar a si hoje. Erradicar esse pequeno burguês que mora na tua consciência e te obriga a fazer sexo quando uma sociedade exija que você faça uso do seu corpo de uma forma irrestrita. O que significa cuidar de si hoje? Talvez evitar compulsões, né? Coisas que fazem com que esses dois divanas passem ao ato, eliminando o tempo entre o perceber e o agir. Essas compulsões enlouquecidas. O que significa cuidar de si hoje? Talvez uma outra estratégia para que você não caia na depressão na qual você cai quando fracassa ao passar ao ato. Tem um Foucaultiano, amigo nosso mesmo, que já vem aqui há vários anos e está vivo, Joel Birman, que ele pensa isso. Ele usa a metodologia Foucaultiana porque ele faz uma história do mal-estar e, na investigação que ele fez dessa história do mal-estar, o sujeito contemporâneo, ele já apresentou aqui na Speed para a gente. Ele chega à conclusão, uma conclusão bem próxima do Alan Ehrenberg, que a depressão contemporânea é exatamente o quê? Consequência de uma dispossessão de si, tá? Dispossessão essa que é ocasionada por uma passagem ao ato. E é genial esse trabalho. Pequeno, muito bem construído. Você deixa de cuidar de si, tá? Incentivado por uma sociedade feérica. Nesse incentivo a uma sociedade feérica, no segundo tempo, você acaba se deprimindo. E o que falta no momento em que você se entrega à depressão é exatamente essa dobra a partir da qual você pode entrar numa relação consigo. Joel não dá conta disso, porque não era o interesse dele pensar isso. Mas ele dá conta de uma outra coisa,
que talvez Lacan já tivesse apontado, e o Joel aprofunda. Os laços sociais estão frágeis, a libido do sujeito deu uma recolhida. Nessa recolhida, ele caiu numa espécie de depressão crônica. As relações interhumanas não são mais permeadas por confiança, mas por desconfiança. Tá? O campo social está esvaziado, segredos de Jacques Lacan. Tá? O campo social está esvaziado, segredos de Jacques Lacan, e as relações interhumanas passaram a ser pautadas tão somente a partir de um investimento de interesse. Não vou avançar, não. Tem coisas dele que eu gosto, mas não sou lacaniano, eu já disse isso diversas vezes. É o discurso do capitalista. Mas vamos pensar de uma outra maneira. É possível reimplantar a ética na contemporaneidade? Creio que sim. E qual seria o lugar da psicanálise? Uma ética. É possível pensar a ética na psicanálise utilizando alguma coisa oriunda da metodologia do Michel Foucault? Creio que sim. E o que seria pensar uma ética com uma metodologia utilizada a partir do Michel Foucault? Trabalhar a si para erradicar de si os elementos normativos, coercitivos que habitam a nossa subjetividade. Trabalhar a si para problematizar os elementos normativos e coercitivos que habitam a nossa subjetividade e desconstruir esses elementos normativos e coercitivos para finalmente encontrar uma relação com o desejo que possa ser trabalhada dentro de uma outra perspectiva. Tudo bem, né? Agora está ficando claro. Eu não estou falando de agir de acordo com o seu desejo, porque me parece que aí tem uma aporia. Quem age e que desejo é? Tem uma aporia que não ficou explicada no seminário 7. Quem age é consciência? Ele não explicou. Ele leva para Antígona resolver para nós. Ele leva para. Mas será que Antígona é neurótica? Que merda é aquela? Não ficou explicado em momento nenhum da tragédia. Ela age em conformidade com o desejo dela, ela não sente, ela não cede do desejo, mas aquele desejo é inconsciente. Então, por que ela age conscientemente? E ninguém perguntou que Antígona age e que Antígona padece. E ficou sem resposta, porque eu li atenciosamente a tragédia, para a gente poder entender que talvez em Lacan o problema não possa ser formulado com precisão, porque o que está em questão não é você agir em conformidade com o seu desejo, é agir em conformidade com um outro desejo que te habita, e não com o seu. E desfazer a mania de dizer eu, partindo da premissa de que possa existir um inconsciente. E que talvez o que esteja em questão não é também pensar o desejo como um desejo formado lá atrás, no momento em que você é feliz, porque numa análise muito bem feita, pela regressão, você vai chegar lá e não vai encontrar nada. Porra nenhuma. Ué, eu regredi até aqui e não tinha nada. Não, você é otário mesmo. Você caminhou 15 anos para chegar à conclusão de que não havia nada. Olha só que história. Fez a travessia da fantasia pensando em encontrar o paraíso. Ué, não tinha nada. Eu bem que te avisei. Eu bem que te avisei, só que você tinha que viver sem análise. Ah, no momento em que essa travessia se faz e não há nada, aí é hora de trabalhar. É hora de trabalhar e trabalhar com seriedade. Não leiam com facilidade, porque lendo com facilidade vocês não estão entendendo Michel Foucault. Um trabalho de si, um cuidado de si, só é possível quando os falsos selfies, Dona Iron, decaem, tá certo? E não há nada por trás, exceto uma dobra a ser feita para poder fazer valer na vida um desejo. Esse trabalho
eu tento implementar, estou fechando aqui, tá? Esse trabalho eu tento implementar nos seminários que eu venho fazendo aqui. Eu tenho 2 seminários, um na segunda-feira, onde agora ele tem o título A Experiência do Fora, e nossa questão é saber se esse fora pode ser subjetivado, tá? E o outro trabalho que eu tento estabelecer aqui, esse mais demorado, que é uma muralha, é saber se eu posso olhar para você e encontrar um sujeito singular. E se esse sujeito singular que eu sou, que ela é, que você é, você, nós todos podemos bancá-lo. E se isso for verdadeiro, e eu creio que seja, o cuidado de si a partir da sua singularidade vai exigir que você, tá, faça decair diante de si a ideia de um outro perfeito. É uma prévia de uma diferença a ser trabalhada em análise. Tá, né? Fechando, viu? Para a gente poder debater. Na contemporaneidade, isso para mim se tornou urgente, porque as pessoas cuidam de tudo menos de si. Ganham dinheiro, fazem isso, querem ficar ricos, querem ficar poderosos, com currículo gigantesco, mas o lado subjetivo é podre. Só tem afeto de merda. Cuida de tudo menos de si. Ao cuidarem de tudo menos de si, eles vão se empoderando e se tornando arrogantes. E começam a contar uma série de mentiras, uma série de bravatas para poder impor uma soberania que eles não têm. A tese que eu vou defender é que você só cuida de si quando a sua consciência decair, para você tirar da gaveta um desejo inconsciente para poder trabalhar. É isso aí, viu? Valeu.